Então eu vou ler para vocês o editorial do Movimento Brasil Conservador. O editorial do MBC, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá aqui, certo? Mas eu quero deixar aqui atrás o Movimento Brasil Conservador, o banner. Revista ultra-esquerdista ataca conservadores e perde mais força. Em sua mais nova edição, a ser publicada no dia 10 de julho, a revista Veja, historicamente conhecida pela sua baixa credibilidade e pela defesa aberta das pautas políticas da extrema esquerda, arriscou uma tática de distorção da realidade já desgastada e amplamente conhecida pela população na tentativa de enquadrar como radicais e extremistas os movimentos conservadores que mobilizaram grandes massas populares nas últimas duas maiores manifestações do país. A matéria começa com o título "Para lá de tendencioso, a direita se divide", numa intenção clara de enfraquecer a ala política que vem ganhando uma força inédita no Brasil e que conseguiu, com amplo apoio popular, alcançar a presidência da República em 2019. Já é um erro, logo de início, a falta de compreensão de que as eleições de 2018 foram vencidas por uma aliança liberal-conservadora, em termos estritamente eleitorais, mas que o embate entre liberais e conservadores é natural e secular, eu diria até inevitável, sendo, portanto, absolutamente normal e não significando, de modo algum, uma divisão da direita no apoio a Jair Bolsonaro e a outros políticos de pensamento semelhante a ele. Contudo, o texto segue com uma explícita defesa do movimento Brasil Livre, MBL, em detrimento de outros movimentos que tomaram espaço em meio ao povo nas duas últimas manifestações pró-governo, no dia 26/5 e no dia 30/6. Na verdade, parece mais uma matéria escrita pelo MBL e apenas publicada pela Veja. Vai saber. Vamos aos fatos. Essas duas mobilizações foram amplamente clamadas pelo povo em ambientes virtuais e redes sociais. Foi um desejo dos brasileiros voltar às ruas para manifestar apoio ao presidente e às pautas governistas, que certamente têm sido bem agradáveis à população em geral. No entanto, o MBL, supostamente atendendo a interesses mais particulares, decidiu virar totalmente as costas ao povo no mês de maio e tentou boicotar a manifestação do dia 26, não comparecendo às ruas. Vocês lembram do vídeo do Kim Kataguiri olhando para a câmera, olhando no olho, portanto, no olho do telespectador, né, da pessoa que estava passando a mensagem, e mentindo descaradamente, dizendo que a pauta era autoritária, que nós estávamos pedindo o fechamento do Congresso e do STF. Uma mentira. E ele olhou no olho das pessoas e falou isso. O que por si só já é uma medida antiliberal, anticonservadora, antirrepublicana e que a gente não pode defender de maneira nenhuma. E outra, da mesma maneira, antiliberal, antirrepublicana, anticonservadora, o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Você pode ter críticas, como eu tenho, como o MBL tem, como a gente vive fazendo, a membros do Supremo Tribunal Federal e a membros do Congresso Nacional, a deputados, a senadores, a ministros do Supremo. Agora, defender o fechamento da instituição é uma coisa completamente diferente. É muito descarado, é muito cara de pau, é muito sem vergonha esse deputado. A festa do povo, no entanto, foi um sucesso. Quase 1 milhão de pessoas encheram a Avenida Paulista e Copacabana. Foi ocupada em uma extensão de aproximadamente 7 quarteirões. Com tamanho barulho, a extrema imprensa e o dito pioneiro das ruas, o MBL, não puderam ignorar que foi uma vontade popular a ocorrência de tal mobilização. Isso parece ter incomodado a algumas pessoas, tanto do meio jornalístico quanto dos movimentos mais antigos, como MBL e o Vem Pra Rua. Já deixo os meus questionamentos. Não é estranho que duas classes ditas opostas estejam incomodadas com o mesmo fato? Por que o protagonismo de movimentos menores e conservadores dói tanto nessas pessoas? Fato é que, com ou sem MBL, o povo foi às ruas.
Em São Paulo e no Rio de Janeiro, mais expressivamente, o Movimento Brasil Conservador, MBC, ganhou grande visibilidade e prestígio do povo, um sinal de reconhecimento pelo trabalho que fizemos para estar na rua defendendo aquilo que o povo pediu e que é realmente o desejo da maioria da população. Após tudo isso, outra mobilização foi clamada pelas ruas para o dia 30/6. Mas dessa vez o MBL, já muito desgastado pelo boicote que deu na população em maio, que lhes rendeu muitos dislikes e perda de seguidores, usou de todas as armas possíveis para voltar a protagonizar os eventos por todo o país. Não queriam simplesmente participar, mas protagonizar sozinhos. Não deixamos. Em muitas cidades, as pessoas levantaram bandeiras e placas com as palavras "Fora MBL", em sinal de desprezo ao movimento que vem sucessivamente mostrando um projeto de poder que não condiz com priorizar a defesa do pensamento popular em geral, que, diga-se de passagem, é conservador. O brasileiro é conservador em sua essência e maioria, e nós, do MBC, assim como vários outros movimentos muito bem intencionados que existem no país, sabemos disso e valorizamos esses pensamentos tão nobres e dignos. Lutamos para que o conservadorismo seja regente da nossa política, e isso, de fato, incomoda a muita gente que mais quer usar a política para benefício próprio do que para o bem comum. E é nesse ponto que entra a estratégia baixa e ineficaz da revista Veja, que publica uma matéria no intuito de classificar os movimentos menores e de cunho conservador como ultradireitistas e extremistas, taxando-nos de radicais pelo simples fato de defendermos o conservadorismo verdadeiro, ao passo que outros movimentos que se acham donos do povo querem transformar a direita em um reduto liberal da política alinhado ao centrão. A tentativa é exaltar tais movimentos como a direita tolerável, ao passo que os movimentos conservadores seriam a opção mais radical, mais extrema, mas desconexa de uma realidade viável e plausível para o Brasil. Mas isso não passa de canalice, e o povo já percebeu. Os grupos conservadores crescem de forma natural e gradual, ao passo que os liberais e os mais próximos à política de centro tendem a diminuir na mesma velocidade, por um motivo simples: a direita está se definindo e não se dividindo como eles tentam emplacar. É natural que as representações conservadoras que surgiram mais recentemente cresçam e tomem corpo, pois os brasileiros estão descobrindo-as aos poucos. E digo mais, é absolutamente previsível que elas se tornem ainda maiores que as representações liberais e centrais, pois o povo, volto a dizer, é conservador. A narrativa na qual a extrema imprensa insiste em nos enquadrar, taxando-nos de radicais, extremistas, ultra, hiper, mega, até acrescento blaster, CD, qualquer coisa não passa de uma demonstração canalha de desespero e de falta de alternativas. O medo é grande, pois eles estão vendo diariamente o grande poder que tinham caindo e o povo tomando seu verdadeiro poder e espaço. Afinal, como nos assegura a nossa Constituição, todo poder emana do povo. Vou dar um único aviso à revista Veja, ao MBL e qualquer outro que esteja incomodado com o nosso crescimento. Durante toda a campanha, diversos setores deste país tentaram distorcer a imagem de Jair Bolsonaro, inclusive vocês, MBL. Não adianta mentir agora, classificando-o como extremista e radical. E todos viram onde ele chegou com tudo isso. O povo não é burro. Quanto mais tentarem derrubar Bolsonaro com mentiras e distorções, mais forte ele será. Façam o mesmo conosco e com outros movimentos conservadores, e vocês verão o que acontecerá. É isso aí. Esse é o editorial do Movimento Brasil Conservador. Início do programa.